todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer um simulado com 10 questões de autores para os concursos de PDI e PEB1 da Prefeitura de Osasco. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que o material que eu estou apresentando aqui para vocês do simulado vai ficar na descrição do vídeo para download. São 10 questões de autores, sendo 5 para o cargo de professor de desenvolvimento infantil e 5 autores para o cargo de professor de educação básica 1, o PEB1, ok? E principalmente as respostas que eu vou falando aqui com vocês, eu vou indicar aonde a resposta está nas apostilas, tanto de PDI quanto de PEB1, pois uma professora entrou em contato comigo outro dia dizendo que a minha apostila não cai nada na prova. Eu já fiz até um vídeo assim de simulado para Osasco com questões atuais da Banca Vunesp, apontando as respostas da minha apostila. Então eu vou fazer novamente isso. Então vamos ver se na minha apostila cai ou não lá na prova o conteúdo. Caso não caísse, não teria várias pessoas, vários depoimentos aqui no canal de pessoas que passaram nos últimos concursos, principalmente aí da Banca Vunesp, como Guarulhos, Campinas e afins. Ok? Então vamos lá. E lembrando também que são questões atuais de 2023, 2024 da Banca Vunesp. Então vamos lá para o simulado. Questão de número 1, Prefeitura de Campinas, Educação Infantil 2023. Garcia e Arribas, 2004, ao analisar o currículo na educação infantil, explica que as áreas curriculares se apresentam como: seria a alternativa A, unidades de ação, B, disciplinas, C, áreas de conhecimento, D, âmbitos de experiência, ou E, blocos de conteúdo. Quando a gente pensa na educação infantil, por que existem os 5 campos de experiência lá da BNCC? Lembrando que a BNCC não é currículo, mas sim um orientador para que os estados e municípios, a partir do que se tem que garantir de básico a todo o território nacional, construir o seu próprio currículo. Porque na educação infantil, as crianças, por meio das interações e brincadeiras, que são os 2 eixos principais da educação infantil, elas têm ali a sua experiência com as pessoas, com o meio, com os objetos. Então, a resposta correta é a letra D, âmbitos de experiência. Lá na apostila de PDI, na página 6, a família, a escola, o contexto social são importantes para a ação educativa ocorra se levarmos em conta as características e reais necessidades da criança, bem como suas potencialidades e competências para adquirir e consolidar seus conhecimentos a partir das experiências com o meio, foi o que eu acabei de dizer. E aqui um trecho da autora. Como consequência, podemos afirmar que a educação é uma competência mista entre pais e educadores. Arriba, 2004, página 4. As propostas educativas devem ter como objetivo principal a busca da educação de qualidade para crianças na educação infantil. Os aspectos de organização e estratégias educativas são importantes para se realizar a observação e avaliação das crianças nessa fase do ensino. Portanto, o educador vai organizar os tempos, espaços, materiais para que as crianças vivam as suas experiências com o meio. O professor não consegue prever as experiências que cada criança vai ter, mas pode organizar os contextos para que essas experiências ocorram. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra D de dado. Questão número 2, também do concurso de Campinas, Educação Infantil. De acordo com Smolin, Diniz e Cândido, 2003, é importante desenvolver atividades de resolução de problemas na educação infantil. Segundo as autoras, para que a aprendizagem ocorra, é necessário que seja significativa de maneira que
O que tem que ser significativo? Seria a alternativa A, possibilite o fortalecimento dos pensamentos adequados? Existe um pensamento adequado na resolução de problemas? B, favoreça estabelecer com a turma uma única possibilidade de resolução. Mas a gente pode ter outras possibilidades de resolução, não é somente uma. Então a B também está errada. O que a gente tem somente uma é o resultado final. Mas as estratégias de resolução de problemas, não. As crianças podem ter várias estratégias. C. Reforce as hipóteses preliminares criadas pelas crianças. Seria a alternativa D. Permita a utilização do que é aprendido em diferentes situações. Ou seria a alternativa E. Reafirme a solução de como atuar em situações cotidianas. Como atuar? Existe só uma forma? Não. Qualquer alternativa sobre a educação ou resolução de problemas ali envolvendo a matemática na educação infantil, que esteja limitando o pensamento de resolução de problema ou como as crianças podem ali desenvolver a matemática na educação infantil, tudo que for limitante na alternativa você já pode descartar. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. Permita a utilização do que é aprendido em diferentes, olha aqui, plural, diferentes situações. Lá na apostila de PDI, na página 96, quando relacionamos a prática educativa com a teoria das inteligências múltiplas, a prática educativa se torna muito mais objetiva e funcional. A criança constrói o seu conhecimento de forma empírica, ou seja, no seu dia a dia. Portanto, trabalhar com a matemática é trabalhar com resoluções de problemas do cotidiano da criança, que faça sentido o uso da matemática para a criança. Continuando, sendo assim, ela utiliza-se de suas capacidades, inteligências para resolver seus problemas do dia a dia. O foco da autora do livro trata a respeito da prática educativa em meio ao ensino da matemática na educação infantil. A autora enfatiza a importância de criar situações que possibilitem que a criança construa diversas formas e estratégias, então tem mais de uma forma, mais de uma estratégia para a resolução dos problemas. Então é sempre no plural. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3, também Campinas, professor de Educação Infantil 2023, sobre a abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais proposta por Barbosa e Cunha 2010, é correto afirmar que seria correto a alternativa A, busca a superação do modelo tradicional de currículo em arte na medida que propõe a emancipação dos sujeitos. Seria a alternativa B, parte de uma visão imediata e utilitária da arte em busca da fruição estética por meio do fortalecimento de hábitos de organização utilitária. Só existe uma forma de viver a arte. C. Possibilita ler e reler o mundo das imagens criadas pela obra de arte por meio da absorção da ideia. É só reprodução de obras de arte? Seria a alternativa D, valorizar a arte burguesa e permite que os alunos desenvolvam suas habilidades manuais e os dons artísticos? Para fazer arte, precisa ter dom? Precisa ter habilidade específica? E outra coisa, só se valoriza a arte burguesa e a arte popular? Onde fica? Seria a alternativa E, são elementos estruturantes da proposta. A contextualização, a apreciação, a decomposição e a assimilação? Será que é só isso? A resposta correta é a alternativa A. A abordagem triangular quer superar o modelo tradicional que conhecemos da educação de arte dentro do currículo e, além disso, a emancipação dos sujeitos. Então, a criança, ela se envolver dentro ali das artes, não ser algo passivo, ser algo reprodutor. Então, lá na apostila, na página 9, a educadora e pesquisadora Ana Mai Tavares Bastos Barbosa, ou simplesmente conhecida como Ana Mai Barbosa, preocupada com a democratização do conhecimento em artes,
vinculando a uma educação descontextualizada, percebeu a relevância de conhecer o processo histórico do ensino para interferir no mesmo com consciência. Nesse sentido, Ana May Barbosa contribui com relatos e reflexões que conduzam o trabalho dos arte-educadores a posicionamentos mais claros, então a superação do modo tradicional. Igualmente importante, ela considera fundamental a recuperação histórica do ensino de arte, então ver o que foi feito lá atrás para superar o mesmo, continuando para que se possam perceber as realidades pessoais e sociais, daí a emancipação do sujeito. Continuando aqui e agora é aprender a lidar criticamente com elas. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4, também Campinas, professor de Educação Infantil 2023. O desenho infantil constitui-se num sistema de signos. Para a criança pequena, os diversos signos se equivalem e se fundem uns nos outros, daí a quase impossibilidade de isolá-los. Segundo Meridiel 2006, a distinção dos diversos signos somente intervém com: seria a alternativa A, a formação de um comportamento ajustado socialmente? Existe um comportamento adequado no desenho? Seria a alternativa B, a etapa do desenvolvimento das operações formais? Seria a alternativa C, a predisposição psicogenética da criança? Seria a alternativa D, a idade escolar e sob influência do adulto? Ou seria a alternativa E, o uso da denominação formal desde seus primeiros desenhos? A resposta correta é a alternativa D, a idade escolar e sob influência do adulto. Então, lá na apostila, na página 70, apostila de PDI, estágio comunicativo, finalmente no estágio comunicativo, que ocorre por volta dos 3 e 4 anos, que é justamente a idade obrigatória escolar, ocorre a reprodução e tentativa de escrever algo igual ao que o adulto reproduz. Portanto, a criança ela tem o adulto como modelo no seu desenho. Nesse momento, a criança reproduz escritas que possuem formas ou características de uma serra, zigue-zague para cima e para baixo. Para ela, sua escrita possui significado, se tornando dessa forma a reprodução de tudo que está à sua volta. Portanto, o desenho é um símbolo, é aquilo para reproduzir tudo que a criança vê em sua volta, interniza e reproduz por meio do desenho, tartarugas que depois irão se transformarem em letras, em palavras, na escrita. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado. Questão de número 5. Para Zabalza, 1998, a melhoria da escola em seu conjunto envolve: seria a alternativa A, a integração progressiva das propostas curriculares até chegar a construir um autêntico projeto formativo integrado? Seria a alternativa B, a formação continuada e inovadora dos profissionais da educação diante das limitações de seus alunos? Os alunos são limitados? Será? C, a progressiva autonomia institucional do sistema de educação e das redes que compõem? Só isso? D, o avanço em direção ao desenvolvimento profissional e o compromisso com o educar de acordo com as possibilidades de cada um? Seria a alternativa E, a superação da titocomia, teoria e prática por meio da apropriação de modelos de sucesso a serem replicados? Existem modelos que têm que ser seguidos? A resposta correta da questão de número 5 é a alternativa A, a integração progressiva das propostas curriculares até chegar no projeto formativo integrado. Então, lá na apostila de PDI, na página 109, tais planos de aperfeiçoamento deveriam ocorrer nos 3 níveis de atuação que têm lugar nas escolas infantis: a própria instituição, os educadores e as famílias. Portanto, para se conseguir a qualidade, esses planos de aperfeiçoamento não envolvem só a escola ou só o professor,
mais esses três: instituição, professores e as famílias. O papel da instituição: aperfeiçoamento dos equipamentos, aperfeiçoamento dos programas e convênios de colaboração. Nos educadores, desenvolvimento profissional pessoal, aperfeiçoamento das competências e formação em contexto, banalizando as interfaces da prática docente, como conteúdos, técnicas, teorias, conceitos, métodos, saberes, práticas, interações, convicções profissionais vinculadas à instituição. E das famílias, programas de reforço da participação, desenvolvimento de uma cultura compartilhada sobre a infância e a educação. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Agora, as próximas 5 questões são para o cargo de PEB 1. Questão de número 6, Campinas Educação Infantil. A teoria de Henri Allon, ao fornecer informações e explicações acerca das características da atividade da criança nas várias fases do desenvolvimento, faz da psicologia genética uma ferramenta valiosa para a educação, possibilita uma maior adequação dos objetivos e métodos pedagógicos às possibilidades e necessidades infantis, favorecendo uma prática de melhor qualidade, tanto em seus resultados como em seu processo. A teoria de Vallon tem como objetivo: seria a alternativa A, a psique humana, B, a epistemologia do conhecimento, C, a consciência social, D, a psicogênese da pessoa concreta, ou seria a alternativa E, o comportamento humano? Henri Allon juntou os dois, Piaget e Vygotsky, e criou um terceiro elemento. No caso, ele juntou a questão do Piaget, no qual tem as fases de desenvolvimento, então, idade tal, a criança tem que fazer isso, aquilo, a questão biológica. Ele também juntou a questão social, a questão da interação de Vygotsky, mas ele também trouxe um terceiro elemento, que era a questão emocional. Então, o emocional envolve tanto o biológico, o físico, por isso que também o aluno vai falar muito da questão motora, como também o social, as interações. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, a psicogênese da pessoa concreta. Então, a pessoa como um todo, tanto físico, intelectual, emocional, enfim, a pessoa como um todo. Então, lá na apostila, no caso, eu coloquei errado, depois eu vou arrumar aqui para vocês. É na apostila de PEB 1, na página 107, as contribuições de Allon para os professores e a educação. Os professores não devem se limitar apenas a transmitir conhecimento. É preciso ensinar, pensar criticamente. As teorias de Henri Allon se referem às questões cognitivas, motoras e afetivas e auxiliam os professores a identificar os conflitos na criança e ajudá-la a resolvê-los. Também podem mediar a cultura e o aluno, fator esse que, segundo Allon, é fundamental para a educação formal. O profissional da educação observará também as individualidades, sentimentos e necessidades dos alunos, questões de ética e moral, posto que as crianças são afetadas por elas. Nessa fase da vida, as crianças buscam referências e imitam condutas de adultos com que convivem, modelos. A autonomia deve ser incentivada pelo professor, criando situações novas e desafiadoras que despertem a curiosidade. Esta é uma boa estratégia para exercitar o desenvolvimento crítico, adquirir conhecimento, trabalhar a imaginação. Deve estar disposto a ouvir o que a criança tem a dizer e criar estratégias e metodologias diferenciadas para estabelecer vínculos afetivos que vão fortalecer a autoestima e aumentar a comunicação, ocasionalmente ganhos significativos à aprendizagem. Então, aqui nesse trecho é o resumo de tudo que a gente pode ali pensar de Henri Allon, ok? Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D de dado.
Questão de número 7, Prefeitura de São Paulo, PEI 2024. Loris Malaguzzi, M. Pickler e Jeremy Brunner são três autores cujas teorizações incidem diretamente nos estudos sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um ponto comum entre os três, conforme Paulo Fouque, o autor do livro. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Seria a alternativa A. Crença na criança criativa e capaz a ser estudada a partir de modelos abstratos? Acho que não, né? B. Defesa da intervenção direta do adulto como necessária ao desenvolvimento? Tudo o adulto precisa intervir? A criança não tem autonomia? Seria a alternativa C, defesa da experiência concreta como monte para o aprofundamento teórico. D, recusa de uma pedagogia centrada na imagem da criança. Ou seria a alternativa E, recusa de qualquer compreensão biológica do desenvolvimento infantil. O monte, o que significa essa palavra que eu até expliquei lá para o PEI? É aquilo que é comum, que vai ligar os três autores, Malaguzzi, Pickler e Brunner. O que liga esses três? A defesa da experiência. Lembram lá da questão 1 que eu falei sobre a experiência? Vai caber aqui nessa questão de número 7. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, a defesa da experiência concreta como monte para o aprofundamento teórico. Lá na apostila de PEB 1, página 108, ao longo de todo o resumo aqui da obra do Paulo Fouque, vai falar dessa questão da experiência, ligando os três autores. Então, vamos lá. A escola infantil, diversas funções, percurso histórico, pedagogias para a pequena infância. Três autores, Loris Malaguzzi, M. Pickler e Jeremy Brunner. Educação das crianças pequenas. Responsabilidade social e coletiva, campo do saber, complexidade da educação infantil, caráter, esfera social, criança, vida, brincar versus alunos, escolarização. Então, é contra essa questão da escolarização na educação infantil, olhar adulto, respeito à individualidade e contra movimento homogeneização, construção de espaço de culturas infantis e adultas, dimensão humana da ideia de criança que chega ao mundo, comunicar, relacionar, experimentar, experiência. Então, é tudo isso que vai ligar esses três autores, inclusive a questão da experiência. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8, Prefeitura de Campinas, professor adjunto 1, Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Em uma reunião de professores do primeiro ciclo do ensino fundamental, afirmou-se: apenas através do convívio intenso com material escrito que circula nas práticas sociais, ou seja, do convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza. Para Soares 2004, essa afirmação seria a alternativa A, o reconhecimento de que, sem o letramento, a alfabetização é um processo desprovido de sentido, desnecessário e ultrapassado pedagogicamente. Seria a alternativa B, uma síntese do avanço das práticas alfabetizadoras que crescem a partir da reflexão linguística cada vez mais conhecida. Seria a alternativa C, a interferência de que a alfabetização de crianças deve se concentrar no processo mais que no resultado. Seria a alternativa C, acertada, pois revela a oportuna desvenção da alfabetização, caminho fundamental para a superação do analfabetismo funcional do Brasil. Ou seria a alternativa E, um falso pressuposto que colabora para que a alfabetização tenha perdido sua especificidade frente ao letramento. A resposta correta é a alternativa E, é falso, porque é uma crítica da autora. Lá na apostila de PEB 1, nas páginas 208 a 209, Soares ressalta que, mesmo em produções acadêmicas, o conceito de letramento e alfabetização se confundem. Entretanto, não nega a importância da relação que uma deve ter com a outra.
concorda que ambas devem estar sempre em interação. No entanto, suas diferenças conceituais devem ser preservadas e a atenção somente direcionada ao letramento pode acabar apagando a real concepção de alfabetização, o que a mesma chama de desvenção da alfabetização, ou seja, a falta de especificidade do processo de alfabetização, que também é um dos motivos geradores do fracasso escolar. Então, voltando lá nas alternativas, realmente tem a questão da desvenção, mas também ela vai criticar que o letramento vai vir à frente da alfabetização. Na verdade, ele não vem à frente, sim os dois vêm juntos. Então, essa é a crítica da Magda Soares. Continuando aqui, acende-se o letramento e a alfabetização torna-se camuflada. De que adianta conhecer as letras e não compreender o seu sentido e vice-versa? Por isso que uma não vem à frente da outra, precisa das duas. Para que servem teorias sem métodos para aplicá-las? Defender o processo de alfabetização não é desassociá-lo do processo de letramento. Magda Soares, 2003. Não deve haver excessos para que não haja fracassos. Não se deve preservar uma faceta e esquecer da outra. Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra E de escola. Questão de número 9, Prefeitura de Guararema, 2023, professor de ensino fundamental. Uma escola municipal de Guararema quer apropriar suas práticas de educação inclusiva. A partir do ponto de vista de ASCO 2009, o grupo pedagógico deve considerar que a inclusão envolve, seria a alternativa A, processos que limitam a participação de estudantes especiais em atividades regulares dos currículos em que tentam apresentar baixa performance. B. Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de forma que respondam à diversidade de estudantes em suas localidades. C. Instauração de mecanismos de mérito que valorizem resultados em demérito de processos, assegurando a justiça escolar? Lógico que não. D. Limitação de grupos com e sem necessidades especiais, evitando a incorporação de estudantes vulneráveis que não se categorizam como especiais. Exclusão. A gente está falando inclusão, a D não é. E. Centralização da escola como instância formativa única no processo de socialização de crianças com necessidades especiais. A alternativa correta é a letra B. Tanto que a alternativa é o trecho fiel que vocês encontram lá na apostila de PEB 1, página 13. No entanto, tal elucidação só nos leva a determinado caminho. Precisamos saber não só o que esses valores significam, mas também suas implicações na prática e como eles podem ser colocados em prática. Com isso em mente, do nosso ponto de vista, a inclusão envolve uma delas, os processos de aumentar a participação de estudantes e a redução de sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de escolas locais, bem como a reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de forma que respondam à diversidade de estudantes em suas localidades, que é exatamente a alternativa B. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra B de bola. Mais uma vez, olha aqui na apostila a resposta lá da prova, explícito. Agora, vamos para a última questão, questão de número 10. Antes da gente responder essa questão, mais uma vez eu lembro vocês que eu tenho a apostila tanto para PDI quanto para PEB 1, cada uma custa R$ 25, são em PDF, vai ficar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. Eu também tenho a apostila para o auxiliar de desenvolvimento infantil, valor R$ 20, e também eu indico para vocês, quem procura
um curso completo, tanto para PDI como também para PEB1, o curso 2 em 1 lá do Já Passei Educação, que com o meu link vocês terão 15% de desconto, que também vai ficar na descrição do vídeo. Então vamos lá, questão de número 10, também Prefeitura de Guararema, 2023, professor de ensino fundamental. Ao defender que o projeto político-pedagógico da escola e a gestão democrática sejam os sustentáculos da educação de qualidade, Veiga, 2009, entende que seria a alternativa A, a reorganização da escola deverá buscar de dentro para fora. B, o contexto nacional deve prevalecer no eixo das preocupações da escola. Será? C, o currículo perdeu a importância frente ao projeto político-pedagógico? Não, eles estão ali em conjunto. D, o político é a dimensão fundante do trabalho escolar e o pedagógico a ele deverá se submeter? Não. E, a escola é locus da aplicação do projeto educativo centralizado pelo Estado? Também não. A resposta correta é a alternativa A. A reorganização, a construção do projeto político-pedagógico vem de dentro para fora. Então, lá na apostila de PEB1, página 206, lá no resumo da Veiga, a autora destaca que o PPP, que é o projeto político-pedagógico, é muito mais que um documento que contém o planejamento do ensino, bem como outras ações diversas. Ele não é para ser guardado em um arquivo e nem somente encaminhado para atender solicitações de gestores educacionais, com o intuito de tão só atender a uma tarefa burocrática. Ele é muito mais que um papel digitado. É o norte para o desenvolvimento de uma instituição de educação com qualidade. Assim, Veiga declara que o PPP é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos, com o processo educativo da escola. Por isso, o de dentro para fora. Logo, é um processo permanente e preciso ser participativo, pois é de vital importância para uma identidade educação. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor, ok? Então, aqui fechamos o nosso simulado. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!